Olá, irmão e irmão de fé em Cristo. Hoje apresento 35 fatos sobre Jesus. Algumas pessoas acreditam que Jesus Cristo era apenas um homem ou um professor brilhante. No entanto, ele era muito mais do que isso. De acordo com a Bíblia, Jesus é único em sua pessoa e missão. Ele não era apenas uma pessoa espiritual durante seu tempo na Terra. Ele era tanto o Filho de Deus quanto Deus ele mesmo em forma humana. Número 1. O amigo mais próximo de Jesus era João, o nome do homem que era amigo de Jesus antes de ouvir o chamado de Jesus para segui-lo. João tinha uma carreira bem-sucedida como pescador. Ele trabalhava na indústria pesqueira nos níveis de atacado e varejo. Sabemos que ele tinha contatos em Jerusalém, o que provavelmente incluía um negócio de varejo vendendo os peixes que ele havia pescado no mar da Galileia. Como resultado, ele existia em dois mundos, o norte rural e a cidade urbana de Jerusalém no sul. Sendo assim, ele se destacava da maioria dos apóstolos que eram todos do norte, com Judas Iscariotes sendo o único natural do sul. Ele era primo de Jesus e irmão de um dos outros discípulos, Tiago. Essa proximidade ficou evidente na cruz, quando Jesus pediu a João para cuidar de sua mãe. No entanto, João não era próximo apenas de Jesus por ser primo. Ele também fazia parte de um círculo interno junto com Tiago e Pedro, aqueles que eram especialmente próximos a Jesus. Ele se refere a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava, provavelmente para desviar a atenção de si mesmo, não revelando seu nome, mas nos dando a ideia de que, entre os 12, João estava mais próximo de Jesus. João foi o discípulo que se sentou ao lado de Jesus na última ceia, quando os dois se reclinaram para terminar a refeição. Isso ocorreu durante a festa da Páscoa. Jesus queria que seu grande amigo estivesse com ele enquanto vivenciavam esse momento transformador juntos. João não só foi o discípulo mais próximo de Jesus, mas também foi o último dos apóstolos originais a viver. Ele escreveu seu evangelho como um homem mais velho, refletindo sobre a vida de Jesus com sua sabedoria própria. Número 2. Jesus nunca escreveu nenhum dos livros na Bíblia. Jesus nunca escreveu um livro, nem mesmo os evangelhos. Além de sua história de vida, mais de 1/3 das páginas dos evangelhos são dedicadas à morte de Jesus. Muitas profecias do Antigo Testamento são sobre Cristo, e o livro do Apocalipse é uma revelação sobre Jesus Cristo. No entanto, ele não era incapaz de ler ou escrever. O Novo Testamento demonstra essas habilidades. Em uma sinagoga em Nazaré, ele abriu um rolo do profeta Isaías e leu um trecho dele. Na história da mulher apanhada em adultério, Jesus é visto escrevendo no chão. Tudo o que sabemos com certeza é que Jesus poderia ter escrito cartas ou livros se quisesse. Porque ele não deixou nada por escrito para nós, seja uma organização sistemática de seus ensinamentos ou seus pensamentos internos, simplesmente não sabemos. Número 3. Membros de sua família estavam entre seus 12 discípulos. De fato, pelo menos 5 e provavelmente 7 dos 12 eram parentes de Jesus. No entanto, seus irmãos permaneceram céticos até depois da ressurreição, quando Tiago e Judas não apenas se tornaram crentes, mas também escreveram 2 dos livros do Novo Testamento. Número 4. Jesus recebeu seu nome de um anjo, e chegando o anjo a ela disse: Ave, agraciada, o Senhor é contigo. Mas ela ficou perturbada com essa saudação e perturbada com o que ele poderia querer dizer. Então o anjo disse: Não tenha medo, Maria, pois você encontrou favor junto a Deus. Eis que você conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará pelo nome de Jesus. Lucas 1. Número 5. Não sabemos quantos magos visitaram Jesus. Estamos acostumados a ver 3 sábios nas cenas de Natal, provavelmente devido aos 3 presentes que trouxeram: ouro, incenso e mirra. As Escrituras não mencionam o número dos magos que viajaram do Oriente para prestar seus respeitos ao recém-nascido rei. Número 6. Jesus tinha vários meio-irmãos. Os evangelhos nos dizem que Jesus tinha irmãos. Mateus 12, versículo 46. Enquanto ele ainda estava falando com as multidões, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar com ele. Mateus até menciona seus irmãos e menciona suas irmãs. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão todas as suas irmãs conosco? De onde então veio tudo isso? Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56. Número 7. Belém significa Casa do Pão. Belém é o nome da cidade mencionada na Bíblia como o local de nascimento de Jesus. As palavras Bet e Leem, em hebraico, significam, respectivamente, casa e pão.
Além de a profecia já prever que o Messias nasceria em Belém, Jesus também se referiu repetidamente a si mesmo como o pão da vida. João 6, versículo 35. Número 8. Lucas nos dá a única visão de Jesus em sua adolescência. No retorno da caravana da Páscoa a Jerusalém, José e Maria se separaram de Jesus. Quando percebem que Jesus está desaparecido, eles voltam apressadamente à cidade antiga em pânico. Eles não o encontram por 3 dias. Quando finalmente o descobrem, ele não está assustado ou chateado da maneira que uma criança comum estaria nessa situação. O que eles descobrem é incrível. Passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam estavam atônitos com sua compreensão e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram maravilhados. Sua mãe disse a ele: "Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando-o." Ele respondeu: "Por que vocês me procuraram? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai?" Lucas capítulo 2, versículos 46 ao 49. Número 9. Jesus cresceu como carpinteiro. José era conhecido como carpinteiro, e Jesus deve ter aprendido o ofício, pois ele também é identificado pela multidão em sua cidade natal como carpinteiro. Marcos capítulo 6, versículo 3. Jesus é chamado de o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Não estão aqui conosco suas irmãs? E eles ficaram escandalizados por causa dele. Marcos capítulo 6, versículo 3. Número 10. Jesus provavelmente tinha uma aparência comum. Não temos muitas informações sobre a aparência física de Jesus, mas as profecias de Isaías falam sobre isso. Ele não tinha beleza nem majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Isaías capítulo 53, versículo 2. Quando Judas traiu Jesus, ele precisou beijá-lo para ajudar as autoridades a identificá-lo. Mateus capítulo 26, versículo 48. Aquele que o traiu, deu-lhes um sinal dizendo: "Aquele a quem eu beijar, esse é ele, prendei-o." Após a sua ressurreição, Maria Madalena confundiu-o com o jardineiro. Ao virar-se, viu Jesus em pé, mas não percebeu que era ele. Ele perguntou-lhe: "Mulher, por que estás chorando? Quem procuras?" Pensando que ele fosse o jardineiro, ela disse: "Senhor, se o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei." Uma coisa é evidente. Se fosse essencial sabermos como ele realmente parecia, Mateus, Pedro e João, que passaram 3 anos com ele, certamente seriam capazes de nos dar uma descrição precisa, assim como seus próprios irmãos Tiago e Judas. No entanto, esses autores do Novo Testamento não oferecem detalhes sobre seus atributos físicos. Número 11. O primeiro milagre de Jesus ocorreu no casamento em Caná. Jesus realizou seu primeiro milagre ao transformar água em vinho neste evento incrível, demonstrando sua autoridade sobrenatural sobre as forças físicas. Esse milagre marcou o início de seu ministério público. Jesus, sua mãe e seus discípulos foram convidados para um casamento em Caná da Galileia. Conforme a festa continuava, sua mãe informou-lhe que o vinho havia acabado. Embora a embriaguez seja proibida no Antigo Testamento, o vinho é frequentemente mencionado em termos de celebração, bênção e alegria. Maria estava confiante de que Jesus poderia resolver o problema. Os servos foram instruídos por Jesus a encher 6 jarros de pedra, cada um contendo de 20 a 30 galões, e depois levar um pouco ao chefe do banquete. O chefe do banquete não sabia de onde vinha o vinho, mas sabia que era excelente. Geralmente os convidados eram servidos com bom vinho primeiro, seguido por vinho de qualidade inferior. No entanto, o noivo foi elogiado pelo chefe do banquete por apresentar de repente um excelente vinho naquele momento da celebração. Este foi um milagre transformador, que demonstrou a mudança nas vidas das pessoas quando acreditam em Jesus e obedecem à sua palavra. Este foi o primeiro de seus milagres ou sinais, como se referem a eles João. Embora Jesus ainda não estivesse pronto para revelar sua identidade à multidão que não sabia de onde vinha o vinho, ele realizou esse sinal para revelar sua glória aos discípulos, fortalecendo assim a fé deles. Número 12. O último livro e o último verso da Bíblia focam nele. Apocalipse 22, versículo 21. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos os santos, todos os crentes, aqueles separados para Deus, os homens. Chegando à bênção final que este magnífico livro do Apocalipse e a palavra de Deus tem a nos oferecer,
uma narrativa repleta dos rugidos da ira divina, chega a uma conclusão serena aqui. João expressa sua esperança de que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja concedida ao povo de Deus. Número 13. Jesus começou seu ministério quando tinha cerca de 30 anos de idade. Muitas pessoas se perguntam qual é o momento ideal para iniciar um ministério. Lucas capítulo 3, versículo 23, relata que Jesus começou seu ministério quando ele próprio tinha cerca de 30 anos, sendo considerado o filho de José, filho por casamento de Eli. Números capítulo 4, versículo 3, nos diz que um homem deve ter pelo menos 30 anos para ocupar o cargo de sacerdote. Curiosamente, Jesus tinha aproximadamente essa idade quando iniciou seu ministério. Isso não implica que todos devem esperar até uma certa idade para começar a ministrar. Número 14. Jesus provavelmente falava várias línguas. O aramaico era a língua principal falada pelos judeus na Palestina do século I. Ele teria estudado a Torá em hebraico, como todos os judeus faziam. Ele também entendia grego. Ele e o centurião e Pilatos provavelmente estavam conversando em grego. Embora os romanos falassem latim, eles se comunicavam com judeus helenísticos em grego. Na Palestina do século I, o aramaico era a língua principal falada pelos judeus, e como a maioria dos judeus, ele teria estudado a Torá em hebraico. Número 15. Jesus precisava de solidão para orar e se recarregar. O ministério de Jesus foi bastante público. De acordo com os evangelhos, Jesus percorria comunidades ensinando, lutando constantemente com os fariseus e saduceus. No entanto, ele nunca recusava um convite para ir à casa de alguém. Ele construiu seu ministério público por meio da prática deliberada de passar tempo em solidão e oração. Em Lucas capítulo 6, versículos de 11 a 14, relata que eles ficaram cheios de loucura e discutiam entre si o que fariam com Jesus. E aconteceu que naqueles dias ele foi a um monte para orar, e passou a noite toda em oração a Deus. Quando amanheceu, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, a quem também chamou de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. Número 16. Pode haver parentes de Jesus vivos hoje. A maioria dos estudiosos cristãos concorda que Jesus não teve filhos. Portanto, é improvável que um de seus filhos tenha continuado sua linhagem. No entanto, lembre-se de que ele tinha irmãos e irmãs, conforme Mateus capítulo 13, versículos 55 e 56. Portanto, é possível que seu DNA possa ser encontrado em pessoas modernas hoje. Número 17. Jesus frequentemente demonstrava emoção, como frequentemente demonstrado por emoções em muitas representações contemporâneas de Jesus, retratando-o como sem emoção e de outro mundo. Os escritores dos evangelhos, por outro lado, retratam um Salvador apaixonado. Ao longo dos evangelhos vemos testemunhamos Jesus virar mesas em Mateus capítulos 21, versículos 12 e 13. Por que Jesus expressou emoção aqui? O templo havia se deteriorado em um local de materialismo e comercialismo, em vez de adoração ao único e verdadeiro Deus vivo. Quando Salomão dedicou o templo, ele rezou para que Deus ouvisse as orações de seu povo do templo e os perdoasse, os defendesse e os abençoasse. No entanto, esses ladrões estavam roubando as pessoas e obtendo benefício financeiro utilizando a casa de Deus. Jesus também é compassivo. Mateus enfatiza o ministério de ensino, pregação e cura de Jesus nas comunidades, como ele fez anteriormente. Jesus estava profundamente preocupado com o estado espiritual das pessoas, que não tinham direção espiritual. Eram ovelhas em busca de um pastor. Número 18. Jesus é um dos apenas 3 indivíduos na Bíblia que jejuou por 40 dias. Apenas 3 pessoas na Bíblia jejuaram por 40 dias: Moisés, Elias e Jesus. Dependendo de quão hidratada uma pessoa está, a grave privação de alimentos começa entre 35 a 40 dias. Foi durante o jejum de Cristo que o diabo o tentou no deserto, conforme em Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 3. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. E o tentador aproximou-se e disse-lhe: "Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão." Número 19. Jesus cita Deuteronômio ao diabo.
Imagine se todo o seu bem-estar espiritual dependesse de quão bem você conhece o livro de Deuteronômio. Quando Satanás tenta Jesus no deserto, ele responde a cada tentação com um trecho desse livro do Pentateuco. Jesus tinha jejuado por 40 dias e estava faminto quando o diabo o induz a usar seu poder para transformar pedras em pão. Jesus responde com uma citação de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em seguida, Satanás tenta Jesus a provar sua singularidade jogando-se do templo. O diabo lembra a Jesus que Deus não permitirá que ele caia. Desta vez, Jesus cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Também está escrito para não colocar o Senhor teu Deus à prova. Finalmente, Satanás oferece a Jesus o mundo e todo o seu esplendor, se apenas Jesus o adorar. E Jesus responde a ele a partir de Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Afasta-te de mim, Satanás, pois está escrito, adora o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Conforme Mateus capítulo 4, versículo 10. Número 20. Sua aparência era tão terrível na cruz que as pessoas olhavam para ele com espanto, conforme descrevia ainda mais a aparência de Cristo quando ele seria açoitado antes de sua crucificação. Sua aparência estava tão desfigurada além de qualquer homem, e sua forma estava deformada além da semelhança humana. Isaías capítulo 52, versículo 14. Assim como muitos ficaram surpresos e chocados contigo, meu povo, sua aparência estava mais deformada do que a de qualquer homem, e sua forma mais do que a dos filhos dos homens. Essas palavras descrevem a crueldade desumana que ele sofreu a ponto de não se parecer mais com um ser humano. Mateus 26, versículos 26 ao 67. Então cuspiram em seu rosto e bateram nele com os punhos, e alguns o esbofetearam. Mateus capítulo 27, versículo 30. Cuspiram nele e, tomando a cana, batiam em sua cabeça repetidamente. João capítulo 19, versículo 3. E eles continuavam a se aproximar dele, dizendo zombeteiramente, Salve, Rei dos Judeus! Saúde, paz, longa vida para ti, Rei dos Judeus! E o esbofetearam no rosto. Sua aparência era tão terrível que as pessoas olhavam para ele em espanto. Número 21. Jesus bebe vinho. O primeiro milagre de Cristo de transformar água em vinho no casamento de Caná certamente envolveu uma bebida fermentada. Casamentos judaicos tradicionais normalmente incluíam servir vinho fermentado. Se Jesus tivesse oferecido apenas suco de uva no casamento, o anfitrião da festa teria ficado chateado com isso. Em vez disso, ele comentou que o vinho era uma melhoria em relação ao que tinha sido fornecido anteriormente, afirmando que era um bom vinho. A palavra grega para estar bêbado, em João capítulo 2, versículo 10, é mefuel, que significa estar embriagado ou intoxicado. Em Ateós capítulo 2, versículo 15, quando Pedro está defendendo os apóstolos contra acusações de estarem embriagados, o mesmo termo usado aqui é utilizado. De acordo com o testemunho do anfitrião da festa, o vinho que Cristo fez tinha a capacidade de embriagar todos os que o beberam. Claro, apenas porque Jesus transformou água em vinho não prova que ele bebeu o vinho no casamento, mas teria sido normal para ele fazer isso. Em Lucas capítulo 7, versículos 33 e 34, Jesus disse, Pois veio João Batista, que não come pão nem bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vocês dizem, ele é glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, inclusive judeus não observantes. Número 22. Jesus ressuscitou 3 pessoas dentre os mortos. É difícil imaginar um milagre que tenha mais impacto do que trazer alguém de volta dos mortos, pelo menos 3 vezes. Este ato miraculoso está registrado como tendo sido realizado por Jesus nos Evangelhos, o filho da viúva de Naim. Esta é a primeira ressurreição que Jesus realizou. Enquanto Jesus e seus discípulos se aproximavam da cidade de Naim, na região da Galileia, eles se depararam com um cortejo fúnebre. O homem falecido era o único filho da mãe, e ela havia sido viúva durante toda a sua vida. A mulher não teria meios de sustento e nem esperança, pois não tinha marido ou filhos adultos que pudessem cuidar dela. Jesus foi movido à compaixão diante da cena. Primeiramente, ele pediu gentilmente à viúva que parasse de chorar e, em seguida, ordenou que o filho falecido da mulher se levantasse imediatamente. O filho despertou da morte, sentou-se no caixão e começou a falar.
Jesus realizou muitos milagres, mas esta é a primeira vez relatada no Evangelho de Lucas em que ele ressuscitou alguém dentre os mortos. Quando viram isso, todos ficaram aterrorizados. As pessoas estavam maravilhadas e adoraram a Deus. Este milagre foi uma prefiguração de um milagre de ressurreição maior que estava por vir. A filha de Jairo. Jairo, líder da sinagoga, abriu caminho na multidão para chegar a Jesus. No meio da alegria, um mensageiro chegou da casa de Jairo com notícias devastadoras. Sua filha já não estava viva. No entanto, Jesus instou Jairo a agir com fé, não importasse o quê, e que sua jovem filha seria resgatada. Com fé, Jairo recebeu Jesus em sua casa, e Jesus disse aos que estavam de luto para pararem de chorar, pois a garota estava apenas dormindo. Como resultado, zombaram dele. Ele pegou na mão da menina e instou o corpo sem vida dela a se levantar. O espírito dela retornou naquele instante, e ela acordou como se tivesse estado dormindo. Então Jesus instruiu os pais atônitos a não contarem a ninguém. O reconhecimento formal de sua messianidade aguardava sua entrada em Jerusalém. Lázaro, Maria e Marta informaram Jesus que seu irmão estava doente. Em vez de se apressar para Betânia para estar com seu companheiro, Jesus e seus discípulos demoraram alguns dias. Quando Jesus finalmente decide ir para Betânia, os discípulos o alertam de que os judeus haviam tentado assassiná-lo da última vez que estiveram na Judéia. Jesus informa a eles que Lázaro faleceu. Tanto Maria quanto Marta expressaram sua angústia. Ao chegarem, Jesus afirmou ser a ressurreição e a vida. 4 dias após a morte de Lázaro, Jesus chamou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu da sepultura. Número 23. O ministério de Jesus durou apenas cerca de 3 anos e meio, de acordo com o Evangelho de João. Jesus participou de pelo menos 3 festas da Páscoa, diferentes enquanto estava na terra. Uma delas é descrita em João 2, versículo 13, outra em João 6, versículo 4, e depois há aquela que ocorreu durante o tempo em que Jesus estava sendo crucificado. Isso indica que sua missão continuou por pelo menos 2 anos. Embora seja possível que tenha havido outras celebrações da Páscoa que não foram mencionadas nas Escrituras, antes de sua primeira Páscoa, sabemos que muitas coisas que exigiram muito tempo teriam acontecido. Isso inclui o seguinte: o tempo total gasto ministrando como resultado de todas as suas atividades teria sido vários meses, sem contar os 40 dias que se passaram entre a ressurreição de Cristo e o momento em que ele ascendeu ao céu. No final das contas, os especialistas acreditam que a missão de Jesus durou apenas aproximadamente 3 anos e meio, o que é um período incrivelmente curto para transformar o mundo. Número 24. Deus falou audivelmente com Jesus 3 vezes. Existem 3 momentos no Novo Testamento em que Deus se comunicou em voz alta com Jesus. Primeiro, Deus falou com Jesus em seu batismo, Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Depois que Jesus foi batizado, ele saiu imediatamente da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. E eis que uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Segundo, Deus falou com Jesus na transfiguração. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem luminosa os cobriu, e uma voz da nuvem disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ouçam-no. Quando os discípulos ouviram isso, eles caíram com o rosto em terra, aterrorizados. Mateus 17, versículos 5 e 6. Terceiro, Deus falou com Jesus antes da crucificação. Agora está angustiada a minha alma, e que direi? Pai, salva-me desta hora, mas foi precisamente com este propósito que vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus dizendo: Eu o glorifiquei, e o glorificarei novamente. João 12, versículos 27 e 28. Sua alma estava atormentada, porque ele entendia o que seria exigido dele. Ele sofreria a separação de seu pai ao morrer pelos pecados do mundo. No entanto, sua angústia não o fez abandonar sua missão. Jesus veio para sofrer e morrer pelos pecadores. Ele estava comprometido com a vontade de Deus. Ele orou: Pai, glorifica o teu nome. Depois disso, uma voz respondeu dos céus: Eu o glorifiquei, e o glorificarei novamente. O Pai havia sido glorificado por meio de sinais miraculosos ao longo do serviço do Filho. No entanto, a exaltação suprema tinha que ocorrer por meio da cruz e da ressurreição. A multidão que estava presente e ouviu isso, disse que tinha trovejado.
Outros disseram que um anjo havia falado com ele. Jesus disse que essa voz era para benefício deles, não dele. João 12, versículos 29 e 30. As multidões haviam sido previamente divididas a respeito de Jesus, agora estavam divididas até mesmo em relação à voz vinda do céu. Alguns pensavam que era um anjo, enquanto outros diziam que era apenas um trovão. Jesus afirmou que essa voz era para o benefício deles, não dele. O Pai confirmou o Filho, a fim de que pudessem acreditar. Número 25. No total, mais de 40 milagres são registrados nos evangelhos. E um deles é a alimentação dos 5.000. Os 12 ficaram inquietos conforme a noite avançava. Havia tantas pessoas necessitando de comida em uma situação desesperadora. Portanto, imploraram ao Senhor para mandar a multidão embora. Jesus não quis enviá-los às aldeias próximas para conseguirem comida. Eles reclamaram que tinham apenas 5 pães e 2 peixes, pois havia cerca de 5.000 homens. Ele disse aos discípulos: façam-nos sentar para comer em grupos de cerca de 50 cada. Eles fizeram isso e fizeram todos sentarem. Então, ele pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, agradeceu e abençoou. Partiu-os e continuou dando aos discípulos para servirem a multidão. Todos comeram e ficaram completamente satisfeitos. E os pedaços que sobraram foram abundantes e recolhidos em 12 cestas. Lucas 9, versículos 14 a... Número 26. Jesus estava sob um estresse extremo antes da crucificação. Enquanto Jesus orava no jardim antes de sua crucificação, vemos um vislumbre da agonia que ele estava experimentando. Lucas 22, versículo 44. E estando em agonia, ele orava com mais intensidade, e seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo no chão. O nome clínico para essa condição é hematidrose. É especialmente interessante que apenas Lucas, o médico, considere esse fenômeno interessante o suficiente para mencionar. Número 27. Maria estava presente no nascimento e na morte de Cristo. Maria assistiu seu filho ser crucificado, mesmo em seu tormento. Jesus estava preocupado com o cuidado de sua mãe, instruindo João a cuidar dela. João 19, versículos 26 a 27 diz: Então Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Número 28. Uma placa foi colocada na cruz explicando o crime de Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, uma placa foi feita para explicar as acusações feitas contra Jesus. João nos diz que, como o local onde Jesus foi crucificado estava perto da cidade, estava escrito em aramaico, latim e grego: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. João 19, versículo 19. As letras I, N, R, I apareceram na placa em várias representações de arte e crucifixos, e isso deriva das primeiras letras da inscrição latim Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Número 29. A crucificação não era rara em Roma. Os romanos mantinham seu poder através da intimidação. Se houvesse o menor sinal de dissidência de um grupo ou indivíduo, as autoridades romanas açoitariam e crucificariam os culpados como um aviso à população. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas tenham sido crucificadas em Roma. É crucial lembrar que a singularidade ou intensidade do sofrimento de Cristo na cruz não tem influência no impacto do Evangelho. Isso decorre de quem foi crucificado e do que aconteceu depois. Número 30. O local onde Jesus seria sepultado foi profetizado. Foi previsto onde Jesus seria sepultado de acordo com Mateus. Após a morte de Jesus, um homem rico ofereceu seu túmulo para o enterro. Mateus 27, versículos 57 a 60. José, um discípulo de Jesus, foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus para sepultá-lo. Pilatos permitiu, e José envolveu o corpo em um lençol de linho limpo e o colocou em seu próprio túmulo novo, escavado na rocha. Ele rolou uma grande pedra sobre a entrada do túmulo. Isaías já havia previsto o sepultamento de Jesus centenas de anos antes. Isaías 53, versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca.
De acordo com a profecia, Jesus foi executado como um criminoso, mas acabou sendo sepultado no túmulo de um homem rico. Número 31. O túmulo de Jesus estava triplamente protegido. Os romanos estavam cautelosos com qualquer seguidor de Jesus que roubasse seu corpo, porque sabiam que ele havia prometido retornar em 3 dias. Eles fizeram tudo o que puderam para mantê-lo seguro de interferências externas, o que incluía 3 proteções distintas. Uma grande pedra. Uma pedra em formato de disco é comumente representada em arte na frente do túmulo de Jesus. Um guarda. Não sabemos se usaram guardas romanos ou policiais do templo judeu, mas Pilatos exigiu que um guarda fosse colocado na frente do túmulo. Um selo romano. Um selo romano era tanto um sinal de que o conteúdo pertencia a Roma quanto um aviso. Qualquer um pego quebrando esse selo quase certamente seria crucificado. Teria sido quase impossível chegar ao corpo. Número 32. A ressurreição de Jesus foi física. Alguns acreditam que Jesus ressuscitou em um corpo espiritual, em vez de um corpo físico. No entanto, o corpo físico de Jesus ressuscitou dos mortos. Ele diz aos discípulos em Lucas 24, versículos 38 e 39, "Por que vocês estão perturbados, e por que surgem dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho." Para reforçar esse ponto, Jesus comeu na presença deles. "Vocês têm aqui algo para comer?" ele perguntou. Ainda não acreditavam por causa da alegria e do espanto. Então lhe deram peixe grelhado, que ele comeu na presença deles. Lucas 24, versículos 42 e 43. Número 33. Uma profecia foi proferida a Jesus quando criança durante a apresentação de Jesus no templo. Maria e José foram recebidos por um homem idoso chamado Simeão. Simeão recebeu uma promessa do Espírito Santo de que veria o Messias antes de morrer. Foi o Espírito Santo quem o levou a perceber quem Jesus era. Enquanto segurava o bebê em seus braços, ele agradeceu a Deus por permitir que experimentasse a salvação providenciada por Deus. Quando ele falou com Maria, disse: "Este menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, e uma espada atravessará a tua própria alma. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações." Lucas 2, versículos 34 e 35. A última frase de sua profecia se provou verdadeira quando Maria viu seu filho ser crucificado. Número 34. Jesus ressuscitado aparece a seus discípulos e seguidores 12 vezes no Novo Testamento. Os relatos do Novo Testamento registram as aparições de Jesus após sua ressurreição a um total de 12 indivíduos ou grupos diferentes. Maria Madalena, a mulher no túmulo, Pedro, os viajantes na estrada, os discípulos sem Tomé, os discípulos incluindo Tomé, os discípulos enquanto pescavam, os discípulos na montanha, a multidão de 500 pessoas, aqueles que estiveram em sua ascensão e foram testemunhas. Número 35. Jesus nos ordena a sermos suas testemunhas. As últimas palavras do Evangelho de Mateus são conhecidas como a Grande Comissão, onde Jesus deu à igreja a tarefa de espalhar o Evangelho. Mateus 28, versículos 18 a 20, na Bíblia diz: "E Jesus aproximou-se deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra foi-me dada. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Pouco antes de ascender ao céu, Jesus diz algo muito semelhante a seus discípulos: "Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra." Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like e comente. Amém nos comentários. Que Deus abençoe a todos. Amém.